Olá, meu nome é Armando. Isso, faz tempo, né? E eu quero louvar a Deus por essa tarde tão maravilhosa, louvando a Deus com vocês, chorando na presença de Deus, né? Quem é que não se derrete diante de uma adoração tão singela, tão genuína, tão poderosa, quando se dirige à pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu quero convidar vocês a abrirem comigo em 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Convidar você para ficar em pé. Se tiver alguma cadeira vazia, dá uma enxugada aí, porque tem gente em pé ali atrás tentando achar um cantinho. Vamos aproveitar esse momento para você deixar o corredor mais livre. E esse indivíduo que está aí na cadeira, o Zé Bolsa, a Maria Boletim, você diz para ele dar licença, né? Certo? Vamos tentar fazer espaço, criar mais espaço para as pessoas que estão ali em pé. Agora vocês estão em pé também. 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A Tessalônica é uma cidade da Grécia. Eu já disse a vocês, toda vez que eu falo dessa epístola, eu digo que eu estudei com um amigo que era nascido em Tessalônica. Portanto, a cidade existe até hoje. Você pode visitar, tem ruínas da antiguidade, mas também uma cidade que você pode averiguar, mostrando que a Bíblia não é um documento de ficção, mas na verdade são cartas apostólicas, proféticas, que foram ou vieram de um contexto histórico, geográfico. Então é muito interessante você saber disso. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. Na primeira carta ele elogia aquela igreja por onde ele houvera passado apenas 3 semanas e teve que sair correndo, perseguido, mas ficou uma igreja sólida, estabelecida ali. Ele escreve a primeira carta, fala de um aspecto da volta de Jesus, aí ele tem que escrever uma segunda, corrigindo alguns erros de interpretação, vamos dizer assim, de entendimento com relação à volta de Jesus. E nós vamos ler exatamente esse segundo capítulo da segunda epístola de Tessalonicenses, que trata de uma manifestação futura, e como o tema mesmo nos convida, vamos falar dessa manifestação do anticristo, do homem da iniquidade. Então preste atenção, a gente vai ter quase uma aula hoje aqui, eu espero, né, se eu conseguir passar o conteúdo para vocês, mas vai requerer um pouco de atenção de aluno mesmo, para entender alguns números, algumas coisas, e assim aplicações que o Espírito de Deus vai nos conduzir também a elas. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, ou seja, não fica mexendo e mudando a cabeça com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou por carta, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor não virá, sem que primeiro venha a apostasia, vamos entender melhor essa palavra, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ou a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Estão lembrados? Não, né? Diz Paulo. E agora sabeis o que é que o detém, esse homem da iniquidade, para que ele, este homem da iniquidade, seja revelado somente
em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, ou da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, pela tua presença nesse lugar. Que o teu Espírito agora aplique esta palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos instrua hoje à noite sobre os eventos que estão por vir. Que haja no coração do teu povo um sentimento de consolo, de esperança, porque em Cristo Jesus fomos salvos da ira vindoura, em Cristo Jesus fomos salvos da condenação eterna, e agora aguardamos o retorno glorioso do nosso Senhor, o nosso encontro com Ele nos ares, o arrebatamento da igreja de Cristo. Pedimos ao Pai que enquanto estivermos aqui neste mundo mal, passando por lutas e dificuldades, como muitos aqui hoje à noite têm passado, que o Senhor mesmo seja o nosso consolador, o nosso Pai eterno presente, que o Senhor nos dê o livramento segundo a tua vontade, que o Senhor nos dê fé para compreendermos de verdade a tua palavra e o teu plano perfeito para nós. Te agradecemos por tudo, por essa reunião poderosa. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Bom, nesses dias eu tenho recebido alguns e-mails e conversado com algumas pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer a partir de terça-feira, né? Um conclave de cardeais vai escolher o novo Papa. E tem alguns irmãos que andam lendo demais aquelas notícias da internet, né? Saem por aí e estão dizendo que o próximo Papa é o anticristo. Eu disse já a muitos irmãos, deixa disso. O anticristo já foi Hitler, já foi o Kennedy, já foi o Obama, já disseram que era o Bill Gates, né? E era o Osama Bin Laden, o anticristo era o Lula, depois era o Gorbachev, sei lá, tantos anticristos já apareceram na história, onde as pessoas fizeram cálculos e contas, porque de acordo com a numerologia, se você olhar a letrinha e o valor numérico dá 666, e se você bobear, muitos dos nossos nomes aqui também vão dar 666, não temos nada com essa história de anticristo. Então há muita especulação no meio disso, muito folclore, muita ficção, é coisa só para tumultuar, tomar tempo das pessoas e desviá-las, num certo sentido, daquilo que é a verdade bíblica. Quem está sedimentado na palavra, quem conhece a palavra, já sabe que não passa de um boato e não tem nada de fato.
Então eu fiquei preocupado porque um dia uma irmã me abordou e disse: olha, minha família está em polvorosa, nós estamos nos preparando porque o anticristo vai chegar. Eu disse: ai, Jesus, o povo está se preparando, o que quer dizer isso, né? Então eu disse: bom, então eu vou abrir a palavra de Deus, pelo menos hoje e no próximo domingo, tá certo? Você leu em algum lugar lá assim, anticristo, fatos e boatos, né? Então eu quero dar uma pequena introdução, de 1 hora e pouco, e vou na semana que vem tratar do texto de Apocalipse que fala diretamente sobre as características desse anticristo no período correto. Só que se eu não contextualizar isso, não lhes informar do que precede, de onde vem esse prenúncio escatológico, a palavra escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. Nem um bicho de 7 cabeças. É bem simples de entender, embora o Apocalipse tenha símbolos e símbolos e símbolos, mas não é tão difícil compreender, porque nós nos comunicamos também através de linguagem simbólica, metafórica, é muito tranquilo. Por exemplo, quando a gente diz assim, o dragão vai comer a nossa economia, quem é o dragão? A inflação, está vendo? Se eu tivesse escrito isso 100 anos para frente, alguém iria abrir e dizer assim: o dragão, que mistério. Bastava compreender a linguagem da economia. O chargista faz isso no jornal, né? Quando ele vai falar da inflação, ele faz um dragão que está, né, comendo e tal. O indivíduo, esse cara é bravo como um leão. Ele não é leão, ele é bravo tal qual o leão é bravo. Essa linguagem é a linguagem do Apocalipse. E a gente vai compreender melhor sobre isso a semana que vem. Mas eu queria dizer para vocês que o que nós estamos falando aqui são de acontecimentos futuros, que vão acontecer a qualquer momento. E que existe um cenário mundial sendo preparado para esse momento em que as profecias bíblicas vão se cumprir. Então, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa reação? Como é que nós devemos reagir como crentes em Cristo Jesus? Primeiro, a gente não pode ignorar o que está escrito. Porque é como Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você não tem a informação, você é escravo e refém do medo, da especulação, da mentira, do engano. Mas quando você conhece o que está escrito, você é instruído, então você diz: ah, isso aqui eu sei o que é verdade, eu sei o que não é verdade, porque está escrito. Então, o anticristo, a manifestação futura que a Bíblia fala, ela vai acontecer num período que é chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor. Tem alguns textos do Velho Testamento que falam desse dia. O dia do Senhor não é um dia, mas é um período em que Jesus vai se manifestar, Deus vai se manifestar de uma forma especial. O dia do Senhor. Mas olha, por exemplo, o que diz o Velho Testamento acerca desse dia. Ele diz assim, em Amós 5,18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Então Amós e outros profetas mostram que esse dia do Senhor que está por vir será um dia de julgamento. Vamos levar do ponto de vista prático. Quem aqui não está incomodado com a injustiça nesse país? Quem aqui não está incomodado com a bandalheira, com a impunidade? Vocês imaginam se um ministro Barbosa, por exemplo, conseguisse dar celeridade a todos os processos e julgar tudo que tem para ser julgado rapidamente e que a justa punição fosse dada imediatamente? Esse Brasil ia melhorar muito. Mas os indivíduos do mensalão foram julgados, mas eles continuam por aí, batendo papo, dando risada e dizendo: quem é que vai botar a gente na cadeia? O indivíduo que mata uma mulher, como foi o caso do Bruno, e leva 20 e tantos anos, vai ficar só 3. E olha lá se for ficar só 3. Esse país
virou uma baderna do ponto de vista da legalidade das coisas. Então, quem é que não tem essa indignação? Quem é que não espera que um dia haja justiça real? Não uma vingança, mas a necessidade de que as pessoas paguem por aquilo que fazem de errado contra os outros. Que haja de verdade uma justa punição pelo erro, que tanto poderia coibir o indivíduo para ele não matar mais, quanto poderia ser a justo pagamento pelo prejuízo que se causa a vidas, tirando vidas, arrancando vidas de crianças, de pessoas, etc. Agora preste atenção, a justiça humana é muito pouco provável que ela seja capaz de satisfazer esse desejo de justiça que todos nós temos. Mas o fato é, como nós acreditamos num Deus criador de todas as coisas, e que esse Deus se revelou através dessa palavra, a Bíblia diz para nós que um dia este mundo vai enfrentar um julgamento diante de um juiz que é justo, soberano, poderoso e que não falhará na sua justiça. Esse dia vai chegar. É por isso que às vezes o Senhor Jesus Cristo diz para nós o seguinte: não tome justiça nas suas próprias mãos, entregue àquele que tem poder para fazer justiça aqui, agora e o fará também no futuro. É por isso que nós recuamos. Quem assistiu o filme Django, né? Eu fui assistir o filme, não fazia anos que eu não ia no cinema, porque eu vou e durmo logo nos primeiros 5 minutos. Mas aquele filme era impossível dormir, era tanto tiro, misericórdia. Mas eu fiquei lembrando da época do faroeste. O faroeste é o seguinte: o bandido tinha revólver, mas todo mundo tinha revólver também. E é pá para lá, pronto, o negócio parece que é resolvido bem rapidinho. Aqui no nosso país é diferente, né? O indivíduo tira as armas de todo mundo, até da polícia, e dá tudo para o bandido. O bandido nos morros de Fortaleza, ou nos morros de Fortaleza, nos morros do Rio, que aqui não tem morro, né? Só se for em Guaramiranga, mas os bandidos no morro do Rio de Janeiro e aqui nas quebradas de Fortaleza, eles têm todas as armas, e armas que a polícia não tem. Interessante isso, né? Então você fica pensando: gente, se eu pudesse fazer justiça com minhas próprias mãos. Aí Jesus disse: não. Não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Está lá em Romanos capítulo 12. O que quer dizer isso? Que a angústia da mãe que perdeu o filho, do indivíduo que foi injustiçado no trabalho, nas negociações, o bandido que entrou e acabou com tudo, levou tudo. Esses indivíduos talvez não vão pagar aqui, porque a justiça tarda, falha, mas você pode ter certeza que um dia eles terão um encontro com o soberano Senhor de todas as coisas. E mais do que um super HD, o meu Deus, o Deus da Bíblia, conhece cada pensamento, Ele armazena cada ato, cada palavra, tudo que é dito. E um dia vai acontecer o acerto de contas. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, para o futuro, o dia do Senhor é um dia de acerto de contas. Por isso os profetas estão dizendo: vocês não fiquem desejando muito não, porque vai ser um tempo difícil de acerto de contas. Agora vamos para o primeiro versículo de 2 Tessalonicenses, dê uma olhadinha comigo e vai aparecer no telão aí também. Olha o que estava acontecendo com a igreja em Tessalônica. Paulo diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então preste atenção aí, os irmãos de Tessalonicenses receberam do apóstolo Paulo uma instrução de que Jesus estava por vir, breve, e de repente eles estavam achando que já tinha acontecido. É tanto que o apóstolo Paulo diz:
como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então qual é o assunto? A vinda de Jesus e o nosso reencontro com Ele. Qual é o alerta? Não se deixem abalar, nem alarmar por boatos proféticos, boatos de palavras, boatos de cartas falsas. É o que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. E qual era a confusão na cabeça deles? Eles achavam que eles já estavam vivendo o dia do Senhor e que o dia do Senhor já havia acontecido. Então, eu volto para o texto de 1 Tessalonicenses 1 e 5, aliás, capítulo 5, versículos 2 e 3, para mostrar também o que é que o apóstolo Paulo tinha dito lá atrás. Ele tinha dito assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o quê? Que o dia do Senhor, o que classe? Virá. Então lá no 2 Tessalonicenses, Paulo está puxando a orelha, porque eles estavam achando que eles estavam vivendo aquele momento terrível de tribulação. Qual é a razão? A igreja naquela época estava sendo perseguida pelo Império Romano. Ser cristão naquela época era perder os seus bens, perder a sua casa, ter os seus filhos arrastados, ser talvez levado às arenas para ser comido pelos leões, quem sabe ser levado para ser queimado em praça pública, só porque você dizia ser seguidor de Jesus. Porque o seguidor de Jesus, ele declara que Jesus Cristo é o Senhor. E quando o cidadão romano era concitado, convidado a declarar que César era o Senhor, os crentes naquela hora, os fiéis, os cristãos, eles não se dobravam, como os amigos de Daniel, e o próprio Daniel não o faziam ou não o fizeram na Babilônia. No momento em que eles tinham que dizer que Nabucodonosor era Deus, eles simplesmente se negavam a fazer aquilo e diziam: só Jesus é Deus, só Jesus é Senhor. E isto era suficiente para que eles fossem arrastados para o Coliseu romano, arrastado para as arenas, para que os gladiadores fizessem deles brinquedos e para que os leões pudessem comê-los, para entreter a corte romana. Isso é história, isso não é invenção desse pastor aqui, é história. Você estuda história e você vai conhecer a perseguição cristã. Então aquele povo vivendo aquela tribulação toda, eles estavam dizendo assim: espera aí, se Paulo diz que o dia do Senhor virá, meu amigo, pelo que eu estou passando aqui, eu acho que nós já estamos dentro. Então Paulo escreve para dizer: não é bem assim, calma. E da mesma forma isso é aplicável a você que hoje pensa que o dia do Senhor já veio e que o anticristo vai aparecer logo ali em Roma, depois da fumacinha branca. Interessante que esse dia do Senhor está ligado à volta de Cristo. E eu quero só retroagir para dizer assim, claro que as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos vendo, e são convidados, e muitos de vocês são ateus, outros católicos, e nós estamos aqui falando uma linguagem para a comunidade evangélica, os crentes em Cristo, que são rápidos em apontar que a religião adversária do vizinho é que é a ruim, a má, e é que vai ter o anticristo. A gente gosta desse exercício. Como os caras gostam também de dizer: agora pastor evangélico vai tomar conta da comissão dos direitos humanos, fogo nele, porque ele é anti isso, anti aquilo e etc. É a chamada cristofobia, né? Que começa a acontecer agora, é detonar os pastores e padres e detonar qualquer um que se diga cristão ou religioso. Então nós vamos usar essa figura do Papa como ilustração do que de fato está acontecendo, as pessoas esperando que o próximo Papa seja o tal do anticristo. Então fiquem tranquilos, não se levantem, não precisa correr, porque nós vamos chegar a um bom termo. E o Papa não é essa pessoa que nós estamos pensando, não. Certo? Então, falando sobre o dia do Senhor agora, vou situar vocês, o dia do Senhor. De onde surgiu essa ideia do dia do Senhor? Surge no Velho Testamento, no livro de Daniel, na chamada 70 semanas. Daniel está orando, o anjo Gabriel o visita e revela para Daniel o que iria acontecer no futuro em relação à nação de Israel. E aqui deixa eu
contextualizar vocês, tá certo? Nem precisa da ilustração lá, mas eu vou colocar aqui assim. Vamos supor que aqui no púlpito fosse a época, a divisão da época em que Jesus veio, há 2000 anos atrás. E nós estamos vivendo aqui. Jesus veio exatamente naquele momento da história. Antes de Jesus, Deus lidava com a nação chamada Israel. Todo mundo sabe quem é Israel? Mesmo quem não é crente, mesmo quem não é cristão, sabe que Israel é um país que está lá, menor do que Sergipe, está lá uma confusão com os palestinos e uma confusão com os iranianos que querem arrastar Israel do mapa. Mas no Velho Testamento, Deus lidava com a nação de Israel como seu povo peculiar, especial. E esse povo foi constituído a partir de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. E Deus chama Abraão em Gênesis 12 e diz: sai da tua terra e da tua parentela, eu vou te mandar para uma terra que você nem sabe direito como é lá. E a partir dali, quando Abraão cruza o rio Eufrates e vai em direção a essa terra que ele não conhecia, a partir dali o nome hebreu nasce, porque a palavra hebreu vem do hebraico ibri, que quer dizer aquele que atravessa o rio. Então, a partir dali, Deus começa a criar e constituir um povo. Esse povo era, na verdade, no início uma tribo. Depois foi levado para o cativeiro lá no Egito. Depois foi libertado por Moisés no Egito. Depois conquistou a sua terra. Depois criou um reinado através de Saul. E, finalmente, o rei Davi era aquele que, de verdade, incorpora a monarquia segundo a vontade de Deus para o povo de Israel. Depois Israel é levado para o cativeiro assírio, depois é levado para o cativeiro babilônico, passa 70 anos lá no cativeiro na Babilônia, e Daniel, o jovenzinho, recebeu de Deus uma revelação, escreve esse livro, que trata do futuro da nação de Israel. Então vamos ler comigo agora, para vocês darem uma olhada, e agora a escritura aí, para vocês. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Estão comigo, classe? Classe. Agora vem o negócio dos números aí, né? Verso 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Presta atenção, o povo de Israel está no cativeiro, a cidade de Jerusalém destruída, o templo totalmente destruído, porque foi destruído por Nabucodonosor, e agora Daniel recebe uma revelação, que nem tudo está perdido. Aí ele diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade. 70 semanas. 70 semanas são 490 dias, não é isso? Fazendo a continha? 70 vezes 7? 490, não é? Parece-me que pela cronologia, cada ano corresponde, aliás, cada dia corresponde de verdade a um ano. Então seriam 490 anos depois daquela revelação, algo iria acontecer no futuro e Daniel agora tem que entender. Então, olha o que o texto diz mais. Próximo versículo. Para quê? Primeiro, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas. Ou seja, agora vem aquele Messias prometido de Isaías 53, que iria morrer em favor do seu povo, dar a sua vida para a libertação do seu povo, para a salvação do seu povo. E Daniel está ouvindo agora o que o anjo está dizendo. Próximo. Saiba e entenda que a partir... Agora tem um outro, acho que tem um outro slidezinho aí, que trata do seguinte. Primeiro, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. O texto continua dizendo: para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Altíssimo. Presta atenção, classe. Nós vamos dividir isso em duas partes para dizer o seguinte: como nós já estamos aqui na frente, a gente sabe o que é que já aconteceu. Daniel não sabia, mas o que ele diz nesse texto, a revelação diz o seguinte: haverá uma manifestação do Messias que morrerá e virá como cordeiro. É o primeiro slidezinho.
para acabar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. O que quer dizer expiar a culpa? É que Jesus viria para pagar a culpa que era minha, que era sua. Um inocente se apresentou diante do juiz, ele não devia nada e ele deu a sua própria vida, seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ter a liberdade sentenciada pelo juiz. Sabe alguém que merecia morrer? Eu. Sabe o que Jesus fez? Não merecendo morrer, ele morreu em meu lugar. E me deu uma oportunidade de me religar com Deus e aceitar o seu sacrifício. Aliás, até com todo respeito a todos os católicos que me ouvem e católicos presentes, vocês conhecem bem um verso que diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Meu nome é bispo, eu não estou rezando uma missa, mas vocês respondem, porque é automático, não é não? Faz parte. Eis o Cordeiro de Deus que... Gente, isso aqui não é para ficar repetindo não, é para entender que a minha transgressão, a sua transgressão diante de Deus, cometida lá no fundo do coração, nas doideiras que eu penso, que você pensa, não é no crime de quem matou, é no crime de quem desejou, não é no crime de quem adulterou, é no crime de quem maliciou, de quem desejou a mulher do outro. Esses crimes, essas desobediências são contra o Deus Criador. E merece condenação de Deus, morte eterna. Mas Jesus Cristo veio e se colocou como Cordeiro de Deus diante do Pai eterno, justo juiz, e diz: eu pago o preço do pecado do Armando, da Maria, do Pedro, do José. Bote seu nome aí. Entendeu? É simples. Não precisa repetir tanto se você não entende. Precisa entender. A hora que você entender, você vai viver isso. Então, o primeiro trecho de Daniel diz exatamente isso. Mas tem um segundo trecho desse versículo que trata de uma outra manifestação do Messias. E ela diz o quê? Ele virá para trazer o quê? Justiça eterna, cumprir a visão profética e ungir o Santíssimo, ou seja, o lugar santíssimo dentro do templo. Do que ele está falando? Que agora não é mais aquela primeira vinda em que Jesus veio como cordeiro, e os judeus que estavam passando um sufoco, eles queriam, sabe o quê? Que Jesus fosse uma espécie de Hugo Chávez. Vamos, é agora, vamos ser libertos de Roma. Aí Jesus era para pegar em arma. Hugo Chávez era até fichinha, né? Mas o judeu naquela época queria que Jesus fosse um tipo Bin Laden, entendeu? Armado com bomba para poder libertar o povo de qualquer maneira. Só que Jesus não veio para ser rei naquele sentido. Ele veio pregando amor, perdão, misericórdia. Ele não foi se mancomunar com Herodes no palácio e nem com os sacerdotes da época. Ele andou no meio da rua tocando em pessoas. Jesus pregou um amor, ele disse: dá outra face quando alguém lhe bater. Esse não tinha lógica, os caras queriam era detonar. É tanto que os discípulos andavam armados, vocês sabiam? Era normal, ele andava com a faca. Arrancaram foi a orelha de um pobre coitado lá, na hora que eles foram pegar Jesus. Arrancou a orelha. Jesus disse: não, põe de volta aí. Ele pôs de volta. Porque não é pela espada, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito de Deus e pelo amor. Aí os judeus, rejeitando esse tipo de Cristo pacífico, amoroso, poderoso, cuidador, rejeitando, o que eles fizeram? Mata. E aí os judeus, junto com a gente, a raça humana, na hora do Pilatos dizer: e aí, é quem? Eles querem o quê? Um bandido. Bota lá o Zé Disseu. Oi, Zé. É para você. Tem perdão e arrependimento, porque eu seria capaz de fazer o mesmo se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Mas nós escolhemos o bandido, nós elegemos os bandidos, nós aplaudimos os bandidos, nós alimentamos a bandidagem. E naquela época, ao invés de querer Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e começar um reino de justiça e de amor, de solidariedade, de cuidado mútuo, de oração uns pelos outros, de acolhimento, eles queriam um reino
bélico, de força, de poder, de mostrar o quanto se tinha de armas, para de verdade conquistar Roma. E aí o que aconteceu? Crucifica. O que eu faço com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então os judeus não reconheceram Jesus como Senhor naquele momento. E aí a profecia remete para um futuro em que Jesus Cristo virá, não mais como cordeiro, mas ele virá como leão, símbolo de realeza, símbolo de poder. Ele virá para julgar as nações, ele pisará no Monte das Oliveiras, ele virá com poder e grande glória. E aí os judeus vão se lembrar que aqueles a quem eles traspassaram na cruz, voltou agora em glória para fazer justiça. Essa é a escatologia, esse é o contexto das 70 semanas. Mas vamos aqui, tem um outro exercíciozinho, põe o gráfico para mim aí das semanas. Então o texto diz o seguinte: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até ungido, o líder que vem haverá 7 semanas. Isso, boa, 7 semanas. E 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ela quem? Jerusalém. Lembra Daniel? Ele está lá. Ele está dizendo agora o anjo. A partir do momento do decreto, primeiro Artaxerxes libera Neemias para voltar e reconstruir os muros, mas é Ciro, o persa, que decreta que o povo de Israel volte para a sua terra e reconstrua tudo. Então ele está dizendo o texto que a partir daquele momento, 7 semanas, e depois mais 62 semanas, até que o ungido venha, apareça, esteja agora em cena. Olha o verso 26. Depois das 72 semanas, aliás, das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como a inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações serão decretadas. 62 semanas, presta atenção aí. 7 semanas até o decreto de reconstruir. Mais 62 semanas até que aconteça tudo isso que foi dito aí. A vinda do ungido e a destruição final do templo em Jerusalém. Quantas semanas nós temos aí? 69, né? 62 semanas mais 7 semanas, 69 semanas. Se são 70 semanas ao todo, está faltando uma. Quando é que essa 70ª semana se cumprirá? Aí, essa 70ª semana vem a partir do verso 27 de Daniel. Vamos lá dar uma olhada, voltar para o gráfico e a gente vai correr. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Então vamos aqui de novo. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Sai o decreto para reconstruir. Neemias volta e reconstrói. Depois de 62 semanas, perto da volta de Cristo, no ano 70, o imperador romano cerca Jerusalém, destrói a cidade totalmente, inclusive o seu templo, no ano 70 da nossa era, e os judeus foram dispersos por todo o mundo. Então, hoje não tem templo lá, tem uma mesquita, você pode visitar lá em Jerusalém. Mas o cumprimento da 70ª semana, do dia do Senhor, daquilo que está por vir ainda, acontecerá na última semana, e diz que na última semana algo acontecerá. O anticristo vai se manifestar, fazer paz com Israel, permitir a reconstrução do templo, e no meio desta semana, ou seja, 3 anos e meio, são 7 anos, ele rompe o acordo com Israel. O anticristo faz um sacrilégio, como fez Antíoco Epifânio,
blasfemando e sentando no trono, dizendo ser Ele mesmo o próprio Deus. E aí, com mais 3 anos e meio de terrível tribulação, Cristo Jesus virá novamente para estabelecer o seu reino de justiça. Chamada tribulação, 7 anos. Grande tribulação, metade dos 7 anos, 3 anos e meio. Então passa lá o gráfico para a gente rever. Ah, está ali, ó. Mas volta aquele gráfico de novo. E aí nós vamos correr para o nosso texto. Pronto. Quase que não dá para ver, né? Está vendo aquele laranja ali? Ah, está aqui. Cativeiro babilônico, período da reconstrução, 49 anos. Período do silêncio, que vai a uns 430 anos. 7 semanas embaixo, 62 semanas. Vamos em frente, próximo. Aí, a morte do ungido. Então nós completamos as 62 semanas. Só que agora, com a destruição de Jerusalém, não tem como a 70ª semana, ou seja, a última semana ser cumprida. Está faltando uma, 62 mais 7 que passou. Então isso só acontecerá no futuro. Nesse intervalo, nós estamos vivendo a era da igreja, a plenitude dos gentios. E agora cabe uma explicação para você, você vai entender bem simples. Eu disse isso, acho que na última vez que preguei aqui, eu devo ter falado algo parecido. No Velho Testamento, Deus lidava com uma nação. Qual é o nome da nação? Israel. Tinha lugar geográfico, tinha fronteiras, tinha leis, tinha templo, tinha sacerdotes paramentados, mediadores entre Deus e os homens, tinha tudo isso. Quando Israel rejeita Jesus, o templo é destruído, Jesus agora inaugura em Pentecoste um novo templo, um novo povo. Agora, pessoas de toda tribo, língua, raça e nação fazem parte de uma comunidade chamada igreja. E essa igreja não tem templo, porque ela é o templo. Essa igreja não é mais um lugar geográfico. Então, que me perdoem os romanos, mas nós, crentes em Cristo Jesus, herdamos do romanismo essa ideia de que igreja é um prédio. Em cada centro da cidade você tem uma Santa Sé, você passa por lá e diz, essa é minha igreja. E os crentes também entram nessa, eles passam ali e dizem assim, essa aqui é minha igreja. Tem gente que passa aqui do lado e diz assim, está vendo aquela tenda? Essa é minha igreja. Não, isso aqui é uma tenda. Porque a igreja está reunida de casa em casa, a igreja está onde vocês estão reunidos em nome de Jesus. A igreja só existe agora porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Deus quis fazer de nós o seu templo, a sua morada, e não mais prédios. Entende, gente? E por que a gente usa essa linguagem? Já viu essa linguagem do evangelho que diz assim, eu fui até o altar. Isso aqui chama de altar. Altar? Não, altar é do Velho Testamento, amigo. Dá licença. Ah, o bispo, sacerdote, eu sei, eu sou bispo, mas eu não sou sacerdote mais do que você é um sacerdote, mais do que você é uma sacerdotisa. No Velho Testamento, o povo nem entrava no Santo dos Santos porque precisava de um intermediário. Olha lá o desenho, que lindo. Ali naquele prédio maior, naquele lugar maior, estava o Santo dos Santos. Ninguém entrava, só o sacerdote. E o povo ficava do lado de fora tremendo, com os seus pecados sendo expiados ali por uma oferta feita pelo sacerdote lá no Santo dos Santos. E a gente vem no Novo Testamento, aliás, a gente vem agora com esse cristianismo que nós temos, herdados de Roma, nós entendemos que os caras que têm acesso ao Santo dos Santos são indivíduos paramentados. Ou eles usam aquela mitra, aquele negócio todo que tem ali, ou paletó e gravata. Aí você diz assim, não, esses são os caras, esses são os ungidos. Aí se cria essas anomalias desses indivíduos que vão para a televisão dizer que eles são o centro do poder. E as pessoas correm atrás deles para pegar, porque querem um pedaço da unção, porque querem pegar no indivíduo. Onde é que isso foi criado? Nesse sistema sacerdotal do Velho Testamento. Jesus inaugurou uma nova era, colocou o Espírito Santo em mim um dia, e colocou o Espírito Santo em você, 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 em você. Amém?
É quase aquela brincadeira, sai do meu pé, chulé, eu não sou o sacerdote, eu não sou o apóstolo ungido, eu não sou o impecável, eu não sou o intermediário, eu entro como você entra. E deixa eu lhe dizer uma outra coisa, vocês não precisam entrar num prédio para ter um encontro com Deus, porque por meio de Jesus, o véu foi rasgado lá na eternidade, o templo está lá diante de Deus no lugar eterno, e sabe o que Deus está dizendo? Entra na minha presença quando você tiver a chave, e a chave é o nome de Jesus. Então, meu amigo, na hora de sufoco, se você estiver num buraco, num bordel, numa casa, onde você estiver, no inferno não vá não, mas está no sufoco, está num lugar horrível, está no meio de um bando de drogado, você está lá se prostituindo em algum lugar, em nome de Jesus, se arrependa, e lá onde você está, entra no Santo dos Santos, clama pelo nome de Jesus, se arrependa, e o Senhor vai te acolher como um sacerdote, como uma sacerdotisa do Senhor. Glória a Deus. O que mais eu sonho na minha vida, e sonhei para esta igreja, é criar pessoas dependentes de Jesus, não de mim. Pessoas que tenham acesso, meninos e meninas que profetizam, que têm a Bíblia na mão. Pessoas que têm acesso à verdade, que não ficam aqui dependendo de um professor sábio, que sabe mais, sabe menos, sabe mais, sabe menos. Às vezes quem sabe muito não sabe nada, porque não pratica o que sabe. Vocês têm acesso à palavra de Deus todo dia. Entra lá que o Espírito Santo, o maior professor e mestre, vai lhes ensinar o caminho que vocês devem seguir. E vocês têm acesso ao Santo dos Santos. Não precisa mais de templo. Para que papa? Para que sacerdote? Para quê? Nós precisamos de pessoas como Madre Teresa, que vão cuidar de pessoas, vão amar as pessoas e que não atraem para si glória, nem honra, nem nada. Nós precisamos de pessoas como Martin Luther King, homens que dão a vida, levam um tiro, porque clamaram pela liberdade dos negros na América. Nós precisamos de gente assim, que anda com o pé no chão, que tem cheiro de gente, e que não precisa dessa pompa e dessa hierarquia toda. Tudo tem que ser feito pela igreja de Jesus, em nome de Jesus, com a simplicidade de Jesus. Então, amados, qual é o problema aqui agora? Vamos entrar no chamado dia do Senhor. Esse dia do Senhor virá. Então hoje, nós somos igreja, povo de Deus. Tem baiano, cearense, japonês, chinês, inglês, todo mundo entra. No Velho Testamento, agora uma palavra para a macharada aí. Ei, os machos, sem preconceito. Lá no Velho Testamento, quando você quisesse aderir ao judaísmo, sabe o que tinha que fazer? Circuncidar, ó. Fimose. Para criança no 8º dia é uma beleza, Deus mandou fazer no 8º dia, mas cabra velho que aceita Jesus, meu amigo, vai ser uma tortura. No Velho Testamento era assim, porque você se tornaria um judeuzinho prosélito. No Novo Testamento não é mais isso, a circuncisão agora não é mais da carne, mas é do coração e do espírito. É aí que Paulo diz, todos têm acesso, todos têm acesso. Então você precisa aprender a valorizar o que é igreja. Igreja não é uma instituição como você pensa. Antes de você se revoltar contra a igreja, se revolta contra o diabo, que tenta lhe tirar debaixo do guarda-chuva da igreja de Jesus, que é o povo de Deus reunido em seu nome. Aqui, de casa em casa, em vários lugares, nas catacumbas, nos buracos, nas cavernas, é assim. Igreja de Jesus, valorize a igreja, porque Jesus é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo vivo na terra, não é um indivíduo, mas são indivíduos reunidos em nome de Jesus. Quando você na sua casa se reunir com sua família, com seus irmãos, com seus amigos, e você abrir a palavra e clamar no nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele vai estar lá de uma forma especial. Ali é a igreja se manifestando, ali é que a igreja acontece. Amém, igreja? Vamos a 2 Tessalonicenses 2, verso a verso, a gente vai ver. Irmãos, então ele diz, quanto à vida do nosso Senhor Jesus, o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês uma coisa, não deixem se abalar, nem se alarmar facilmente, nem por profecia, que é profecia furada,
nem por palavra, que é palavra furada, nem por carta, que estavam mandando carta com a assinatura de Paulo, mandando e-mail em nome de Paulo. Facebook, fake. Paulo dizendo, eu não abri o Facebook. Não, mas tem um aí dizendo que Jesus já veio. Que é isso? Fake, mentiroso, Facebook. Então os crentes lá de Tessalônica, eles não estavam entendendo direito. Então agora eu quero focar com vocês nesse texto sobre a segunda vinda, o dia do Senhor. E para lhes dizer uma coisa, ponto 1, em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz que um dia, e vai ser a qualquer momento, o Senhor Jesus virá para resgatar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, teremos um encontro com Jesus nos ares. Eu não sei como vai ser isso aí, mas vai ser demais. A vinda de Cristo. Uma abdução generalizada. Já viram aquele filme lá, da série, Deixados para Trás? O piloto crente ali, no avião, e você sentado lá, daqui a pouco, meu amigo, acabou. Você não entregou a vida a Jesus, ficou. E o piloto era crente, foi embora. O táxi, você está no táxi, o cara de Jesus. No meio do negócio ele some. E você sai batendo na parede, em tudo quanto é canto, batendo nos carros. Você não pode ficar aí não. Aceita Jesus como Senhor e Salvador, para você ser parte dessa igreja que será levada como noiva para o noivo, para a grande boda do Cordeiro que acontecerá na eternidade. Ninguém deve ficar de fora. Aleluia. Agora é o seguinte, algumas correntes evangélicas dizem que a igreja vai passar pela tribulação. E eu não acredito assim. Eu não vejo evidência bíblica para isso. A evidência bíblica é que o arrebatamento da igreja acontece depois, aliás, antes da tribulação, dos 7 anos, a 70ª semana, e a partir dali, Deus começa a lidar com a nação de Israel de novo, porque a linguagem volta a ser a linguagem do templo, do sacrifício. Não que Deus aprove, mas que Deus vai preparar aquela nação para o grande resgate no dia em que Jesus retornar, para realmente ter um encontro com a nação de Israel e o julgamento das nações na grande batalha de Armagedon. Então, irmãos, não vamos confundir as coisas. Uma coisa é Deus tratando com Israel, nação. E ele agora, o fato de Israel ter rejeitado o Messias, ele então abre agora um hiato na história e vem o chamado tempo e plenitude dos gentios, onde todos os gentios terão acesso à graça de Jesus e serão templos vivos do Senhor, até que ele seja arrebatado esse templo, e aí sim começa um novo momento em que Deus vai lidar de novo com Israel. Nós não temos nada com o templo, nada com o sábado, nós não temos nada com a lei, nós temos com Jesus. Então vamos lá, esse dia do Senhor será inaugurado pela volta de Cristo para buscar a sua igreja, e na verdade é o nosso encontro com Ele, e no final da tribulação, aí sim, Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz que ele vem, pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fende de um lado para o outro, há um fenômeno poderoso, e ele agora vem como leão, para reinar e para julgar. Então vamos ao texto agora, acompanhem comigo. Não se deixem abalar, o dia do Senhor ainda não chegou, tranquilizem-se. Agora vamos aos sinais. Verso 3, não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é debandada da fé, é gente que debanda do exército, é gente que sai fora, é gente que nega, é gente que não quer nada com Deus, nem nada que se pareça com Deus, nada com as coisas de Deus. Essa sociedade secularista que nós estamos vendo aqui no nosso país, sob a bandeira daqueles que regem esse país, tentando retirar de tudo quanto é lugar qualquer símbolo cristão,
tem símbolo que não tem nada a ver, não era para estar lá. Mas a tentativa do secularismo é acabar com toda a possibilidade de fé, toda a possibilidade de uma religação com Deus, o que eles chamam de alienação. E deixa o povo na miséria que deixam, na violência que deixam, porque não há freio quando não se tem temor a Deus. Não há remédio enquanto o homem não voltar para os parâmetros de Deus. E aqui a apostasia vai vir primeiro. E eu quero dizer, esse espírito da apostasia já existe entre nós. Paulo diz isso, 1 Timóteo 4, 1-3. Claramente, o Espírito diz claramente: nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles ensinam, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada, proíbem o casamento, atacam a relação marido e mulher, atacam a relação divina, atacam aquilo que é natural. Nos últimos tempos, Paulo diz em 2 Timóteo 3, 1-5, essa é a apostasia que já está rolando. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Abençoado é o menino que talvez ainda tem mamãe e papai vivendo juntos, que conhece seus avós e seus tios. Porque hoje as crianças são como esses franguinhos que são produzidos aos milhares, por uma irresponsabilidade, que no caso do frango joga hormônio para matar todo mundo. Mas no caso de crianças, são crianças que são produzidas por aí, por relacionamentos fortuitos, que não tem nenhuma relação de amor, nenhuma relação de compromisso, e a gente acha legal, e a sociedade faz exaltar o raparigo e a rapariga. Linguagem chula, é verdade, mas para dizer que é isso que nós estamos ouvindo sendo cantado todo o tempo, que o negócio é transar, é fazer filho, e se quiser usa camisinha para evitar, mas quando nasce, quem cuida? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o carinho? Cadê o cuidado? Cadê a menina precoce com 10, 12 anos de idade engravidando? Cadê? Quem vai cuidar? Quem? Já imaginou como será essa geração no futuro de idosos que não tem referência de família, que não sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o tio? É isso que essa sociedade que está tentando eliminar as coisas de Deus e a família, coisas contra as quais o próprio Papa tem lutado. Esse anticristo aí, nessa área, ele é bonzinho, hein? Porque ele é pró-família. Então a apostasia é isso, é uma tentativa de varrer do planeta qualquer coisa que se assemelhe com os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Mas a Bíblia diz que haverá também um personagem, não só uma onda, é chamado o homem do pecado. Aqui começam as especulações, é o Papa, é o Vaticano, quem é? É o Bill Gates? O fato de ser um indivíduo parece claro nos demais textos. Ele é o homem do pecado, ele é a personificação do espírito anticristo. Ele age entre nós, mas a manifestação do homem mesmo, do anticristo mesmo, está por vir. E eu acredito que ele só se manifestará no momento em que a igreja for retirada. Tem algo que o detém, e o texto fala disso. Tem algo que está segurando a manifestação do homem da iniquidade, embora o espírito, o movimento, esteja entre nós. A filosofia esteja entre nós, mas esse homem não. Olha o verso 4, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar aonde, gente? Cadê o texto? Põe lá para mim, por favor. A ponto de se assentar aonde? Ele não vai sentar na minha cabeça, nem na sua cabeça não. Nós somos o templo do Espírito, lembra? Não falei? Estão lembrados? Quem é o templo do Espírito hoje? Nós.
Aqui está dizendo que esse anticristo, no momento em que a tribulação foi inaugurada, o templo será reconstruído. Da última, quer dizer, eu estive em Jerusalém, e já numa época que eu estive lá, fazendo pesquisa, conversando com pessoas no meio da rua lá, eles estavam dizendo que o templo já estava todo preparado para ser reconstruído a qualquer momento. Os judeus, mais do que o Edir Macedo, que está construindo um templo lá em São Paulo, acho que é no Rio, não sei, ele está fazendo um igualzinho, né? Que é para o povo voltar para o Velho Testamento. Entrar lá, aparecer no Santo do Santo, da Arca. Parece esses hinos que a gente canta. Já viu esses hinos? Você liga o rádio, quais são os hinos prediletos? Não são esses que a gente canta aqui. Você entra no carro dos crentes e eles estão ouvindo: eu vou tocar a arca, o querubim, não sei da onde. Cara, você está no Velho Testamento, amigo. Essa linguagem ela é toda veterotestamentária. Sabe por quê? Porque isso tem uma lógica. Você volta ao velho esquema, ao velho sistema, e você começa a pegar a unção de coisas, você começa a pegar a unção de pessoas. O Novo Testamento não tem nada disso. A Bíblia diz que o véu já foi rasgado na eternidade, e que nós entramos no Santo dos Santos, mas agora é em oração. Não é pegar em nada não precisa pegar não. Aí o cara inventa os 70 dias da oração da arca, os 70 dias da oração do incenso, os 30 dias não sei do que, eu fiz a oração não sei da onde, eu fiz o jejum não sei de quem. O cara fica voltando para o Velho Testamento. Paulo diz assim: vocês estão voltando para os rudimentos fracos do Velho Testamento. Para com isso. Deus nos deu coisas melhores e maiores. Presta atenção, você precisa ir lá de arca, quando você anda com o Espírito Santo com você. Lembra meu amigo Armando Filho, que tem meu nome, é homônimo, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, né? Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí o resto é quê? Algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor, você tem valor, o Espírito Santo. Você lá precisa ir para um canto para tocar alguém, para tocar alguma coisa, para fazer a novena não sei de onde. Misericórdia, chama o São Francisco que é melhor. Não! Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim pela graça. Eu posso entrar no Santo dos Santos em nome de Jesus. E eu tenho a palavra eterna comigo nas minhas mãos. Está plantada no meu coração também, amém? Este se opõe, se exalta. Então o anticristo lá naquela época, ele vai sentar, ele vai entrar em Jerusalém, e no meio daquela semana, ele vai interromper a aliança de paz que ele fará com Israel, e vai dessacralizar o templo, a chamada abominação da desolação. Por isso que quando Jesus lá em Mateus 24 fala dos últimos tempos, ele diz: ai das grávidas, ai daquelas que estiverem fora no sábado, ai, 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 ai. Jesus falando para os judeus daquela época o que iria acontecer lá no futuro. Era aquele texto que tem aquele textinho que os irmãos pentecostais, neopentecostais gostam, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ai, o crente perde a salvação. Ele está falando da tribulação, meu amigo. Pode dar uma olhada nos versículos que vem antes e que vem depois, mostrando que aquele contexto é o contexto da tribulação, é o contexto daqueles que acreditarem que o Messias ainda está por vir. Naqueles dias a igreja já terá sido levada. Aqueles que perseverarem até o final serão livrados da ira vindoura, serão libertados pelo Senhor mesmo, que virá e estará entre nós. Olha o que ele faz, versos 9, 10, 11 e 12. A paródia satânica e suas ações. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Ele vem com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então toma cuidado, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro, né? Alguém disse assim, é o que a Bíblia diz. Não tem nada a ver com a Bíblia diz. A Bíblia não diz. Já viu os caras que dizem, né? A Bíblia diz, nem tudo que reluz é ouro. Tixe. A minha Bíblia não tem isso. Mas nem tudo que dá certo é de Deus. Nem tudo que se manifesta como sinal é de Deus. Nem toda língua estranha é de Deus. Eu frequentei centros espíritas, lugares de macumba pesada, e que os caras falavam em línguas. Como?
Os caras curavam. Lembra do texto que eu falei aqui sobre bênção e maldição? Os caras faziam cura com um canivete enferrujado, com a tesoura. Curas, maravilhas, sinais, prodígios. O diabo, ele pode de verdade replicar esses milagres que vocês acham, ou que nós às vezes achamos espetaculares, tá certo? Muita gente vem para a igreja porque está com a dor não sei aonde. Esses dias apareceu uma dorzinha aqui, eu disse, deve ser uma pedra. Então o irmão vai para o culto onde tem o tira-pedra. Vai para o culto onde tem o problema da coluna. Ele vai para o culto porque ele quer resolver um problema aqui físico. Milagre. Gente, milagre o inimigo faz. Ele lhe engana, ele lhe enrola. Deus é poderoso para curar qualquer pessoa aqui e agora. Acontece cura aqui nessa congregação que ninguém precisa ficar sabendo. Acontece na hora do louvor. Acontece na hora em que nós estamos exaltando o nome do Senhor. A palavra de Deus está sendo pregada. Mas esse não é o maior intuito, porque o maior milagre de Deus é transformar o meu coração, o seu coração. É te fazer um homem fiel, uma mulher fiel a Deus. É fazer você parar de mentir, é fazer você deixar de ser malandro e trabalhar, parar de roubar e trabalhar com suas próprias mãos. Esses são os milagres que estão enchendo as penitenciárias. Mudança do comportamento na vida da pessoa. Eu disse que eu fui lá para São Paulo esses dias, fui procurar um terreno perdido lá numa lagoa, entrei num mangue de um carro normal, uma rua estreita, e tinha uns caras mal encarados, e Heloísa me cutucando, vamos embora daqui, bem. Eu disse, não, estou procurando meu terreno. Se estiver debaixo d'água aí. Aí, você não vai falar com aqueles homens lá. Eu disse, vou, é tudo criatura de Deus. Passei por eles, os caras sem camisa, torão. Aí na volta eu encostei o carro, ela disse, não para não, para não. Aí eu abri a janela do carro, ele tinha uma garrafa de Guaraná, eu disse Guaraná, pelo menos Guaraná, eu acho que esse cara é do bem. Quando eu olhei para ele, meu Jesus, o rosto do cara tinha uma cicatriz enorme, o outro tinha marcas de bala no peito. Rapaz, você quer saber mais milagre do que esses camaradas que fazem cada loucura? Levam 50 tiros e saem depois andando, saem do IJF lá, pense no milagre. É isso que você está atrás? E às vezes a gente, por uma gripe, um negócio qualquer, a gente cai na cama e diz, Deus, por que o Senhor não me cura? E você quer a cura de Deus a todo preço, você acha que não tem fé. Você pensa que esses caras têm fé? Fé em quê? Vai lá no IJF, eles entram quebrados, baleados, e depois de pouco tempo estão de novo na ativa, e cicatriz para lá e cicatriz para cá, porque o diabo também faz. Pausa, com a permissão de Deus, porque Deus é soberano, nós cantamos aqui hoje. O diabo só faz aquilo que está dentro da permissão divina. Ele tem uma coleira, que Deus só permite que ele vá até onde Deus permite. Amém? Amém, mais ou menos, porque muitos de vocês estão perguntando, então por que Deus permite? Se Ele é bom, por que Ele deixa a coleira do diabo chegar até a minha vida na vida do outro? Porque Deus não lhe fez robô, Ele te deu opção para você obedecê-lo de todo o coração. Quando você não obedece, a consequência natural é que o diabo se torna o chicote de Deus na tua vida, cara. Faz o que é certo, e o diabo não lhe pega. Faz o que é certo, e o Senhor lhe guarda. E se pegar, como pegou Jó, vai ser para a glória do nome de Deus. E nós cantamos aqui um hino que eu acho que só uma igreja madura pode cantar. Os dias podem ser bons, os dias podem ser maus, mas tu somente és Deus. Igreja madura, maturidade cristã, é compreender, seja qual for a circunstância, o Senhor está conosco. Ele fará uso de todas as formas de engano, esse anticristo. Verso 10, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. O que é que o detém? Versos 6 e 7, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Verso 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, para que ele se manifeste de verdade. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá
pela manifestação da sua vinda. Amém? Então, aqui está dizendo que haverá o dia do Senhor, a semana 70ª, os 7 anos de tribulação, manifestação do homem da iniquidade, que até agora ele está preso por conta da manifestação do Espírito Santo na terra, salvando pessoas e fazendo pessoas agora parte da sua igreja, seu corpo vivo aqui. Quando a igreja for tirada, aí vai acontecer o que está lá em Romanos 1. Quando diz que o homem inverte o Criador, trocando o Criador pela criatura, adorando a criatura ao invés do Criador. Aí o texto diz assim: Deus os entregou aos seus próprios males. Você está escolhendo viver longe de Deus, sem Deus, você está entregue à sua própria sorte, terrível. Aí sim, o homem da iniquidade há de se manifestar, com sinais, com poder, com paz, mas no meio da semana, ele quebra o pacto, e vem o tempo de grande guerra, grande perseguição, e aí começa a batalha do Armagedon, até que o Senhor Jesus Cristo se manifeste. Vamos ler rapidinho os versículos 13 e 14 em diante. Mas nós, amados, temos que dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Aquela vozinha que eu gosto de ouvir todo dia: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É a voz que você precisa ouvir antes de eu ouvir a voz da minha amada que diz: eu te amo. Quando ela diz, eu digo legal. Quando ela não diz, eu digo continua legal, porque Deus já me disse que eu sou amado por Ele. Paulo aqui enfatiza: vocês são amados por Deus. Tome isso todos os dias na sua vida. Amados por Deus. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 16 e 17. Uma oração final para todos nós. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, que Ele lhes dê ânimo aos corações e os fortaleça, para fazerem sempre o bem. O que é que o texto diz? Tanto em atos como em palavras. Esse texto no finalzinho, vou abrir um parênteses aqui, me chamou a atenção demais. Porque eu acho que a igreja de Jesus agora, neste presente século, nessa pós-modernidade, ela terá como arma o evangelho da compaixão, do amor, que faz mais do que fala, que não proclama um blá 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 que não faz sentido para o ouvido de ninguém, mas que abraça, que acolhe, que ama, que recebe, que exerce compaixão nos presídios. As nossas mensagens estão indo lá para o presídio, já pensou? Pessoal, Jesus ama vocês aí dentro da prisão. E essa prisão não é nada. A prisão maior é a prisão escura daqueles que não conhecem Jesus. Então hoje é uma oportunidade para você se libertar, entregando a sua vida a Jesus. E você que é crente em Cristo Jesus, preste atenção, amados. Esta é a linguagem que vai fazer diferença. A linguagem do amor, da compaixão, do acolhimento, do cuidado. E é isso que nós estamos tentando fazer, onde quer que o Senhor nos envie nesta cidade, mudando o perfil desta comunidade, estabelecendo núcleos do Celebrando a Restauração em vários pontos onde nós temos trabalhos. Não mais uma congregaçãozinha, mas um lugar de restauração. Essa igreja não pretende abrir filiais do cultinho do domingo à noite. Nós queremos abrir aqui frentes onde o povo de Deus entre lá com misericórdia, com amor e ame essas pessoas. Estabeleça pequenos núcleos lá dentro das favelas mais perigosas dessa cidade. E através do Celebrando a Restauração, aí sim,
vamos fazer um lugar, uma porta aberta, para aquelas pessoas que estão presas nas suas adicções, tenham liberdade em Cristo Jesus. Amém? Não se apavorem, não ouçam os boatos. O Papa, pobrezinho, não é o anticristo. E a semana que vem eu vou tratar do texto de Apocalipse, bem na mosca. E vocês vão ver como será essa manifestação e as outras características desse anticristo. Então vamos orar nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos pela sua presença santa aqui neste lugar, pelo teu Espírito que nos faz um só corpo, pela tua palavra poderosa que nos dá esperança, certeza, firmeza. Aquilo que o Senhor deu para Daniel lá atrás, em relação ao povo de Israel, o Senhor dá também hoje a nós, que aqui vivemos num mundo de injustiça, esperança de que a tua justiça um dia prevalecerá. Senhor, levanta e ergue a tua igreja baseada na palavra, que não seja uma igreja volúvel, simplesmente emotiva, mas que seja uma igreja da verdade, cujas emoções advêm da verdade escrita, para vibrarmos e pularmos diante desse Deus maravilhoso, que nos leva ao riso, ao cântico, ao aplauso, à glória de celebrarmos o teu nome. Obrigado, Jesus, por esta comunidade. E esta noite eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito faça uma obra no coração de talvez uma pessoa aqui, ou que esteja nos ouvindo pela internet, para tomar uma decisão hoje à noite, de aceitar Jesus como Cordeiro de Deus, que morreu pelos seus pecados, e é capaz de lhe dar esperança nesse mundo mau, e a certeza de um dia estarmos com Ele na eternidade. Tem alguém aqui nesse auditório hoje à noite que gostaria de dizer aberta e publicamente: eu entrego a minha vida a esse Jesus e o aceito como meu Senhor e Salvador? Se tem alguém, levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Glória a Deus. Abraça aí, meus irmãos. Vocês estão vendo alguém aí? Glória a Deus. Lembrete, a sua decisão não é por mim, nem é por esta igreja. A sua decisão é por Jesus hoje à noite, tá certo? Depois você decide onde você quer se congregar, com quem você quer se associar como igreja de Jesus. Mas não perca a oportunidade de hoje à noite dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero ter esperança na vinda dEle. Quero estar com Ele quando esse dia acontecer. Mais alguém? Levanta a sua mão aí bem alto. Tem alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor. Você que entregou sua vida a Jesus hoje à noite, ao sair daqui, tem um lugarzinho ali em que nós recepcionamos as pessoas, nosso espaço conexão, ou lá na nossa tendinha ali, onde tem a palhoça. Procure alguém lá, ou você leva essa pessoa que você viu tomar uma decisão hoje à noite por Jesus. Leva lá, por favor. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.